Olá, eu sou Jaqueline Airoso e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Vou contar para vocês a trajetória do assassino que ficou conhecido como The Happy Face Killer, ou em português, o assassino da carinha feliz. Keith Hunter Jesperson nasceu no dia 6 de abril de 1955 em Chilliwack, na Colômbia Britânica, que fica no Canadá. Esse caminhoneiro infame, como disse aqui no começo do vídeo, é conhecido mundialmente como sendo o assassino da carinha feliz. E eu já vou contar pra vocês por que ele ficou conhecido dessa forma. O Keith era filho de Leslie e Gladys Jesperson e era de uma família de 5 filhos, onde ele tinha mais 2 irmãos e 2 irmãs. O ambiente ali que ele foi criado era bastante conturbado, abusivo, tóxico, uma família totalmente disfuncional. Começava lá com o avô dele, que tinha problemas ali com violência em geral, não só violência doméstica com a esposa, mas com toda a família. E o pai dele tinha problemas com um vício em álcool. O Keith era um garoto grande, assim, questão de estatura, de tamanho, né? Ele sempre foi muito alto, tanto que agora adulto ele tem 2,2 metros de altura. E acredite se quiser, por conta dele ser muito grande, muito maior do que a maioria dos outros meninos, ele sofria muito bullying e acabou se tornando aí uma pessoa que andava isolado da galera. E assim como muitos serial killers famosos, né? Desde criança, desde bem novo ali, por volta de 5 anos, ele já tinha aquele prazer em capturar animais, machucar esses animais, torturar e até chegava a matar eles. Por estar sempre isolado, né? Ele cada vez mais manifestava um comportamento totalmente antissocial, o que significava que ele não desenvolveu habilidades sociais, o que resultava em um comportamento assim muito rebelde, muito difícil, complicado, e esse comportamento complicado por si só resultava no quê? Espancamento, violência, punições físicas, coisas pesadas que incluíram até choque elétrico. Sobre a questão ali de maltratar os animais, né? Como eu falei, começou já com 5 anos, que, nossa, 5 anos é uma criança muito pequena. Ele pegava, assim, ou pássaros que tinham caído, que estavam machucados, ou ele pegava animais de rua, assim, esses cães vira-lata que não tem dono oficial, e ele ficava machucando os bichinhos, torturando. Aí, quando o bichinho tava aguentando mais, ele estrangulava, ele gostava de ver o sofrimento do animal. E mais tarde, depois de adulto, depois de tudo que aconteceu, ele explicou que quando ele fazia aquilo com os cães, ele já fantasiava em como seria estrangular um ser humano. E claro que não demorou muito para que essa ideia, né, essa fantasia que ele tinha desde criança de como seria estrangular, matar, machucar um ser humano, essa ideia começou a amadurecer. E acreditem se quiser, com apenas 10 anos, ele já tentou matar um amiguinho da idade dele. Era um amiguinho chamado Martin, e ele atacou esse colega também com esse intuito de estrangular até a morte. Graças a Deus ele não chegou a concluir, né? Mas quando questionaram a ele o motivo dele ter feito isso, ele disse que é porque o Martin estava sempre aprontando, estava sempre mentindo, estava sempre fazendo coisa errada e colocando a culpa nele. E ele queria se vingar matando esse menino, isso com apenas 10 anos de idade. Já com 11 anos de idade, o Keith tentou mais uma vez ele partir para cima de outro ser humano, só que dessa vez foi uma brincadeira assim de muito mau gosto, que ele já aproveitou e reagiu da maneira que ele queria. Ele estava nadando ali com os moleques, acredito que era no lago, não sei se era no mar ou em algum lago, e um desses meninos puxou o corpo dele para baixo e segurou ele embaixo d'água, até que ele praticamente ficasse inconsciente. Assim que eles foram tirados ali, ele partiu para cima desse menino e enfiou a cabeça do menino ali na água. Tentou afogar o menino também, só que tiraram ele de cima do menino e felizmente ele não chegou até o final. Só que dessa vez aí eu até compreendo, porque o menino, né, fez uma brincadeira assim também com ele, e como ele já tinha esse comportamento, aquilo ali foi apenas mais um motivo que ele precisava para fazer alguma coisa daquele tipo. Então temos aí uma criança, né, bem perturbada nitidamente, que com 5 anos fantasiava em matar pessoas enquanto matava animais, e com 10 e 11 anos já tinha ali 2 tentativas de assassinato. Tem outra questão também sobre o Keith, que é lá por 14, 15 anos ele relatou que teria sido estuprado. Só que essa questão acabou que nunca foi aprofundada, ele nunca disse como isso aconteceu, quem fez isso e quando aconteceu, e acabou que isso nunca foi aprofundado, nunca nada foi provado, ficou ali só aquele relato mesmo e não foi mais falado nada a respeito. Em 1973 ele terminou a escola e decidiu que ele não ia para a faculdade. Mesmo sendo um garoto ali sempre isolado, sempre sozinho, sempre meio esquisitão, né, na linguagem dos jovens,
com 20 anos de idade, ele se casou. Sua esposa se chamava Rose Huck. Ele casou, o casamento durou bastante tempo, ele teve com ela 3 filhos e foi nessa época que ele se tornou caminhoneiro e sendo caminhoneiro que ele sustentava a sua família. Como a gente sabe, né, sem querer rotular, generalizar, não sou eu que estou fazendo isso, a sociedade, caminhoneiros têm péssima fama, né, quando falamos de lealdade e de fidelidade. E na história do Keith não era diferente, a mulher dele tinha uma desconfiança de que ele era infiel, porque ela recebia constantes telefonemas de mulheres estranhas na casa da família querendo falar com ele. Infelizmente sabemos que isso provavelmente acontecia e que ia muito além do adultério, né? Ia muito além dessa questão sexual, era uma coisa bem pior. Mas entre outras razões, essa questão da infidelidade foi um dos motivos para que o casamento do Keith ele acabasse no ano de 1990. E é dito que ele ficou assim completamente arrasado, devastado com a separação. Além dessa frustração do casamento dele não ter dado certo e de todas as questões que ele carregava desde sempre, ele tinha outras questões assim dele mesmo, sabe? Além do comportamento problemático, ele queria ter feito outras coisas da vida dele, sabe? Se casar, ter filhos e ser caminhoneiro não era exatamente o sonho da vida dele, e ele carregava mais uma frustração que era de não ter seguido os sonhos e objetivos que ele almejou lá quando ele era mais jovem. E infelizmente, ali já com uma certa idade, ele decidiu começar uma carreira criminosa. Townia Bennett teria sido então a primeira vítima conhecida do assassino da Carinha Feliz. Ela foi atraída por ele até o apartamento dele, onde foi estuprada, estrangulada e teve seu corpo descartado. O corpo de Townia foi encontrado ali alguns dias depois e infelizmente não apresentava muitas pistas que pudessem ajudar a localizar o culpado por aquele crime. Mas é aí que alguma coisa estranha aconteceu. O casal Laverne Pavliak e John Sosnowski disseram serem os autores do assassinato de Townia Bennett e por esse motivo eles foram presos. Foi então que o Keith, assassino da Carinha Feliz, então se manifestou. Ele foi até um local ali onde os caminhoneiros costumavam parar para comer, para usar banheiro, e na parede de um desses banheiros ele escreveu uma confissão. E como que ele assinava essas confissões? Deixando o desenho de uma carinha feliz. Essa acabou se tornando então a sua marca registrada. Ele enviava cartas para a mídia, né, para jornais e até para a própria polícia, assumindo a autoria de vários crimes, inclusive se gabando. E em todos esses materiais que ele enviou, ele sempre assinava essa carinha feliz, esse desenho da carinha feliz. Essa expressão, né, o assassino da carinha feliz, foi lançado ali pelo jornalista Phil Stanford, que foi quem acabou batizando ali o Keith com esse termo, com esse nome. 2 anos depois ali do assassinato da Townia Bennett, veio mais uma vítima do assassino da Carinha Feliz. Uma mulher supostamente chamada Cláudia também foi estuprada e estrangulada até a morte. Foi então que uma mulher chamada Cynthia Lynn Rose teve seu corpo encontrado um mês depois. Laurie Ann Pentland também teve o seu corpo sem vida estrangulado descoberto ainda no final desse mesmo ano. 6 meses depois, mais uma vítima de estupro e estrangulamento, que Keith chamava de Carla ou Cindy. 1 ano mais tarde, uma nova vítima de estupro e estrangulamento, alguém a quem Keith chamava de Suzanne. Mais um ano se passa e Keith continua atacando uma moça chamada Angela Surprise, a quem ele deu apenas uma carona. Mas no meio do caminho, provavelmente ele tentar alguma coisa com ela e ela recusar. Isso resulta em uma discussão. E ele faz a mesma coisa com Angela de como ele fazia com as outras. Aquele mesmo modus operandi ali. Ele estuprava e estrangulava até a morte. Mas com Angela ele fez um pouco pior. Ele amarrou o corpo de Angela ali ao trem de pouso do caminhão e arrastou o corpo dela por vários e vários metros. Por fim, 2 meses depois, Julie Wen Winningham, noiva de Keith, foi mais uma das suas vítimas. Pela questão ali, né, da proximidade, de sempre que uma pessoa morre, o seu cônjuge, namorado, noivo, enfim, é o suspeito. No caso de Julianne, ele não escapou. O seu noivo dela, ele foi suspeito e acabou sendo preso. Durante esse período ali que ele estava preso pela morte dela, ele tentou se suicidar 2 vezes. E chegou a fazer uma carta para o irmão de Julie, pedindo perdão pelo que tinha feito com ela. Nesse período que ele estava preso ali pela morte da noiva Julianne, foi que ele revelou um fato chocante,
onde ele confessava não só a morte de Julie e das outras moças que eu relatei aqui nesse vídeo, como ele afirmava ter sido o assassino de 185 pessoas. Claro que nunca foi confirmado e provado que de fato o Keith foi o assassino desses 185 pessoas, por ser um número alarmante. Ele nem se lembrava de nomes. Alguns casos aqui dos poucos que eu falei para vocês, que são as mortes pelas quais ele oficialmente foi condenado, imagine, 185 pessoas, não foi provado que ele realmente cometeu esses crimes, né? Mas enfim, isso é o que ele conta. 9 foi o número de mortes em que se foi possível comprovar perante a justiça que ele foi o autor. E por esse motivo, ele cumpre no momento diversas penas de prisão perpétua na penitenciária estadual de Oregon, onde ele está até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Uma curiosidade atual que eu vi sobre esse assassino da carinha feliz é que suas filhas, né, que agora já são mulheres adultas, uma delas viralizou no TikTok lendo cartas que o pai escrevia para ela da prisão. Sobre essas 185 vítimas, né, é uma coisa comum isso, né, diversos criminosos, né, conhecidos mundialmente, já disseram números altíssimos de pessoas, tipo, eu matei 200, eu matei 300, e não se sabe qual o motivo, se eles querem serem reconhecidos, se querem ser lembrados, ou pior, né, se eles estão falando a verdade. De qualquer jeito, pelas 8 mortes confirmadas, o The Happy Face Killer, né, ou na nossa língua, o assassino da carinha feliz, acabou sim ficando mundialmente conhecido e graças a Deus está preso para sempre. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, de deixar um like e, se possível, o comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!